que aqui estão, dos que não puderam vir, em nome de Jesus. Que o amor de Deus cada dia possa ser multiplicado, né? Cada coração, cada pensamento, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos abram suas Bíblias em 1 João capítulo 1. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de falarmos, Senhor, da sua palavra, da sua justiça, Senhor, da sua verdadeira justiça. Grandioso és tu, Senhor, único digno de honras e de glórias e de todo louvor. A ti, Senhor Jesus, nos colocamos com mais miseráveis homens que somos, Senhor Jesus, totalmente dependentes, Senhor, da sua graça e da sua misericórdia. Dependentes da sua luz, porque antes nós estávamos em trevas e assentados na região em sombra da morte. Mas a luz, uma grande luz raiou. E essa luz foi o Senhor em nossas vidas, que nos deu, Senhor Jesus, do verdadeiro caminho, Senhor, que iluminou os nossos pés, os nossos entendimentos, Senhor, para conhecermos aquilo que era verdadeiro. Senhor Jesus, obrigado, pois nada dessas coisas seriam possíveis, Senhor, se não fosse o teu sacrifício, se não fosse, Senhor Jesus, a sua palavra, se não fosse o Pai ter nos amado, Senhor Jesus, de tal maneira e ter enviado o seu unigênito Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, Senhor Jesus, mas pudesse ter a vida eterna. Senhor Jesus, o Senhor nos chama das trevas para sermos luz neste mundo, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, gratuitamente. Tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem nos ensinado e tem nos lembrado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Livra-nos da soberba, da arrogância, de toda presunção, Senhor, de toda altivez, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de todo o embaraço deste mundo. E todas as orações contrárias dos principados, potestades, ossos espirituais da maldade do ar nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor Jesus, por tua graça e tua misericórdia, em nome de Jesus. Aqui no versículo, eu falei 1 João capítulo 1, né? Aqui no versículo 5, é bem claro, né, irmãos? No culto passado, de quinta-feira, nós estávamos aprendendo, né, que devemos andar como filhos da luz, né? Ou seja, nós temos que representar quem hoje, nesse tempo presente? Temos que representar Jesus, né? E Jesus é luz. O Pai também é luz, não é verdade? Nós, antes de Jesus, nós representávamos outrem, né, irmão? Outrem. Por quê? Estávamos em trevas e na região em sombra da morte. Nós éramos representantes de outro, né? Mas quando Jesus veio e nos deu da sua luz, nos deu da sua palavra, né? E resplandeceu em nossas vidas, nós passamos das trevas para luz, não é verdade? Então, se nós somos luz, temos que andar como luz, né? Dando testemunho da sua verdade, da sua palavra, que é a luz que iluminou o nosso entendimento, não é verdade? Antes nós não tínhamos entendimento do que nós fazíamos. Aquilo que nós fazíamos, para nós era o certo, né? Como a gente aprendeu dos nossos pais, como a gente aprendemos até mesmo da escola, né? Muitas coisas achávamos que era verdade, né? Que era boa. Muitas coisas aprendemos neste mundo que, na verdade, como diz a palavra, pareciam caminhos direitos, né? Pareciam caminhos de luz, mas não eram. Porque o único caminho, único e verdadeiro caminho que nos leva, né, ao Pai, que nos dá a luz do entendimento, que esclarece o nosso entendimento, é Jesus e a sua palavra, né? E Jesus é a palavra. Como diz a palavra, que o verbo vivo se fez carne e habitou. No princípio era o verbo. E o verbo estava
com Deus. E o verbo também era Deus. E Deus, né, irmãos, amou o mundo de tal maneira que enviou o verbo. Enviou o verbo. Para que todo aquele que nele crê, não, ou seja, que verbo? Jesus, verbo que significa palavra. Ou seja, enviou a luz. Você também pode falar, né, irmão? Esse versículo ele se encaixa muito. E Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira, né? Que enviou quem? A luz. A luz, porque o mundo estava em trevas. E ainda mais na região em sombra da morte. Ou seja, estava na escuridade. Ninguém sabia o que fazia. Mas Jesus, ele veio esclarecer todas as coisas. Ele veio trazer luz para saber aonde que nós estávamos andando. Jesus, ele com a sua luz, irmão, ele iluminou para nós vermos aonde nós iríamos amarrar o nosso jeguinho, que nem diz o ditado, né? Não é assim quando você se arrepende de ir para um lugar, e você fala assim, meu Deus do céu, onde eu amarrei meu jeguinho? Né? É bem assim, né, irmão? É assim, irmão. Para ver aonde você amarrou. É um ditado que fala aí, né? Mas Jesus, ele veio esclarecer todas as coisas, irmãos. Esclarecer tudo. E nos esclarecerá muito mais na sua vinda. Que tem muitas coisas que para nós ainda é oculto, né? Às vezes a gente se pega em perguntas, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? Jesus, ele vai nos explicar, tintim por tintim. É só permanecermos. É só perseverarmos. Aonde? Na luz. Na luz da sua palavra. Na luz do seu evangelho. Aqui no cabeçalho diz assim, né, irmão? Deus é luz. Lá atrás tinha um Deus que ele era trevas, porque ele habitava nas trevas. Né? Ele habitava nas trevas. Mas Deus, o Pai de Jesus, é luz. Isso só no cabeçalho. Aqueles que não andam na luz, não têm comunhão com Ele. Então, como que eu posso ter comunhão com o Pai se eu não andar na luz? Né? Eu tenho que andar na luz e não nas trevas. Porque eu não vou encontrar o Pai nas trevas. Eu não vou encontrar o Pai nas trevas. A pessoa pode até inverter, mas quando Jesus veio, ele veio e todo mundo estava nas trevas. Pois é, mas Jesus nos encontrou, não foi nós que encontramos ele. Jesus que veio nos salvar. Jesus que veio porque nós que éramos os necessitados. Nós que somos os necessitados. Então Jesus veio e ele é luz. E tanto que o povo, quando estava em trevas, viu uma grande luz. Quer dizer, o que aconteceu com aquelas trevas? Se dissipou. Se dissipou. Quando você chega tarde aqui nesse salão aqui, que você abre aquela porta, se você não acender essa luz aqui, você enxerga alguma coisa? Você andando até lá? Você não enxerga, né? É um breu, né? É um breu. É só uma tecladinha ali, pum. As trevas se vai. Foi assim. Onde Deus está, as trevas se vai. As trevas não resistem à luz de Deus. As trevas não resistem, irmão. Elas não podem ficar. Uma que é onde se encaixa a palavra, que comunhão as trevas com a luz? Tem comunhão nenhuma. Onde há luz, as trevas fogem, se dissipa, vai embora. Né? E assim, irmãos, aonde o cristão, ele procura a viver na luz e a ser luz, aonde ele chega, os demônios fogem. Aonde ele chega, não tem espaço para Satanás. Não tem espaço para os demônios. Por quê? Porque você é luz. E em ti habita o Espírito Santo. Você é luz, irmão. Os demônios não têm como te resistir. Quando nós andamos na luz. Quando nós andamos com Jesus. Aqui fala assim, ó.
no 5, né? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é? Que Deus é? Luz. E não há nele treva nenhuma. Mas há um outro lá que havia, que gostava de aparecer aonde? Nas trevas. Tinha um lá atrás, lá, irmãos, um Deus lá atrás, que disse que era Deus também, só que não era o Pai de Jesus. Porque se fosse o Pai de Jesus, todas aquelas trevas lá se dissipariam. E o povo também estava em trevas. E andou em trevas muitos e muitos anos, até Jesus chegar. Até o verdadeiro Deus iluminar o caminho deles, daqueles que creram, daqueles que criam na sua palavra, daqueles que criam na sua promessa, né? Porque até aí então, todos estavam em trevas, todos estavam sem entendimento, todos estavam sem graça, sem paz. Eles apalpavam, né, ao meio-dia como cegos, ao meio-dia. Quer dizer, não tinha entendimento nenhum, não tinha nada. E, como diz a palavra, eram dignos de condenação, porque não havia um justo sequer, né? Não havia luz, não havia verdade, não havia temor, não havia perdão. Perdão, irmãos. Jesus, ele nos trouxe a luz, ou seja, o perdão, a reconciliação. Não havia reconciliação. Aonde não há perdão, irmãos, a contenda, a cólera, a ira, né? Há ressentimentos, a mágoa, não é isso? Onde não há perdão, há todas essas coisas, né? Ou seja, isso daí é proveniente da luz ou das trevas? Hã? É das trevas, não é verdade? O rancor, o ódio, as mágoas, ressentimentos, falta de perdão, esse daí é proveniente das trevas e não da luz. E é onde os homens mais estavam, era nessas coisas. Brigas, guerras. Olha lá, a guerra que está sendo, né, que está sendo feita. Aquilo ali não é nada mais, nada menos, irmãos, que briga de irmãos. Briga de irmãos que vem, ó, séculos atrás. Briga de irmãos. Filhos de Sara e filhos de Agar. Né? Pois é, irmãos. Por isso Jesus, Paulo, ele falou, cada um tenha uma só mulher. Por causa da prostituição, cada uma tem a sua própria mulher. Abraão foi ter duas, é o casal que ocasionou aí, ó. Né? Se repercutiu a milhares de anos depois, milhares de anos depois. Então nada mais é nada do que briga de irmãos, aquilo ali. Se você for puxar desde a genealogia lá, deles lá, são irmãos, brigando, se matando, porque a luz não chegou até eles ainda. A luz da palavra, do evangelho, não chegou até eles ainda. Mas para chegar, eles também têm que se deixar chegar. Porque se não deixar, irmão, não tem como o Espírito Santo invadir. O Espírito Santo não vai invadir, não vai arrombar a porta. Deus, ele é educado. Jesus, ele é educado. Ele bate na porta. Não é assim que ele falou? Eis que estou à porta e bato. Quantas vezes Jesus não deve ter batido a porta para eles? Batido na porta deles? Quantas vezes Jesus não deve ter batido na porta para muitos aí fora, né? Na palavra, mas a porta não se abriu. Para que Jesus possa fazer a obra, né? E a pessoa venha estar na luz, é preciso abrir a porta para ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele, né? E cearei, mas é preciso abrir a porta. Então Jesus, ele tem batido na porta de cada homem, de cada mulher.
O que vai diferenciar é se a porta vai se abrir ou não. Porque senão, irmãos, vão continuar em trevas. Vão continuar nas brigas, nos rancores, nos ressentimentos, né? Sendo, como diz a palavra, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ou seja, eles vão continuar sendo roubados. Eles vão continuar sendo, né, mortos, porque o ladrão vem para matar. Eles vão continuar sendo destruídos. Por quem? Por Satanás. Por Satanás. Quando a luz veio, as trevas já estavam. Correto? Quando a luz veio, as trevas já estavam. A luz veio desfazer as obras das trevas. Ou seja, Jesus, ele veio desfazer as obras de Satanás. De Satanás. Jesus, ele não veio desfazer as obras do Pai, porque as obras que antes existiam não eram as obras do Pai dele. Não eram as obras do Pai de Jesus, eram as obras de Satanás. Agora eu pergunto, você já viu dizendo que Satanás matou, consumiu 170 mil lá atrás? Você já ouviu e já viu falar na Bíblia, nos 10 mandamentos lá, que Satanás consumiu 70, que mandou fogo do céu e consumiu a muitos? Você já ouviu falar assim? Não, né? Nem eu. Lá só está escrito que foi Deus. E o anjo do Senhor, o Deus, que Deus matou, que Deus fez um rebuliço, que Deus fez isso e aquilo. E Satanás? Estava de férias? O diabo estava de férias? Né? Então, irmãos, quando Jesus ele fala, quando a palavra fala que o Filho de Deus, ou seja, Jesus, ele veio desfazer as obras de Satanás, as obras das trevas, é porque as obras já estavam concluídas, essas obras já estavam no mundo, né? E o que devemos fazer? Destruí-las também. Destruí-las. A palavra diz, irmão, mas e se você for condenar alguém? Não, não é condenar. Você não vai condenar ninguém. Você vai condenar as obras infrutuosas das trevas. É isso que você tem que fazer. Fugir de toda a aparência do mal. A palavra diz que nós devemos sim condenar o quê? O homem? Não. As obras infrutuosas das trevas. Porque Jesus condenou e veio desfazer, né? Por quê? Porque o Pai é luz, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E não praticamos a verdade. Jesus, ele trouxe a luz e a verdade. E a verdade nos deu entendimento para conhecermos aquilo que é verdadeiro. Ou seja, ele nos trouxe a verdade. A verdade, né? Ó, mas, no 7, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Isso é, se andarmos na luz. Se andarmos na luz. Aqui em Em 1 Reis, capítulo 8, em vez de 1 Reis, irmão, vai em Êxodo 20. Acho que aqui está mais.
Depois a gente vai para 1 Reis. Aqui fala assim, ó. No 18 em diante, diz assim, ó, e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, da buzina, né? E o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se, e pôs-se quer dizer, eles não ficaram animados para ficar perto, né, irmãos? Quando você vê com uma coisa gloriosa, qual é a sua vontade? É de estar perto, né? Quando a coisa é boa, a primeira vontade que vem na pessoa é de estar perto, não é verdade? Não é assim? Ainda mais se tratando de ser Deus, ainda mais se tratando, né, de ser um ser maravilhoso, espetacular, né? Um ser do céu, ou seja, Deus. Mas não foi isso o que eles fizeram. Quer dizer, eles se pôs de longe, opa, deixa eu sair daqui, vai que sobra alguma coisa para mim aí. Quer dizer, eles não quiseram ficar perto nem um pouco. Olha só, no 19, e disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco. Olha só, irmãos. Que homem, em sua sã consciência, não quer que Deus fale com ele? Hã? Você quer que Deus fale com você, irmão? É, irmãos? Os irmãos que estão aqui querem que Deus fale com cada um de vocês? Quantas vezes vocês não oraram e falaram, Deus, fala comigo, deixa eu sentir sua presença, me ajuda nas minhas horas de fraqueza, tribulações, né? Quantos de nós já não falamos assim, Senhor, fala comigo, fala no meu íntimo, deixa eu ouvir a sua voz, não é verdade? Mas esses aqui não quiseram. Esses aqui não quiseram, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Olha só, fala tu conosco, e não Deus, né? Para que não morramos. Olha só, Deus é vida, e vida com abundância. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus não é que os homens morram, não é de matar o homem. Tem um que tem sede de matança, de homicídio, que é Satanás, que é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Que é esse aqui, né? Esse aqui. Se o povo estava com medo, é que já sabia do que ele poderia fazer, né? Olha só, para que não morramos, e disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha só. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus? Então, onde Deus estava escuro ou estava claro? Escuro. Deus é luz. Onde você coloca uma luz, por mais menor que ela seja, pode ser uma vela, a escuridão vai embora. É verdade ou não é? Uma velinha, a escuridão se dissipa. Quanto mais uma luz, quanto mais um ser como o nosso Deus, que é maravilhoso, em glória, em luz, em verdade. Se fosse o Pai de Jesus, não teria escuridade, teria luz naquele local. E as pessoas não estariam atônitas, não estariam com medo, queriam estar perto. Com certeza, se fosse eu falei, me leva, Senhor, me leva daqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Me ajuda, me leva. Porque esse mundo, irmão, é um mundo de engano. E como diz a palavra, estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Se eu visse Jesus a olho nu, ele descer, se ele viesse
que aí seria contra a palavra, ele não vai descer mais aqui, vai ficar nas nuvens. Mas se eu vesse agora, eu falaria, Senhor, me leva. Eu iria falar, me leva, Senhor. Me leva para perto de Ti. Eu não ia ficar de longe, eu não ia correr dele. Eu ia querer abraçá-lo, eu ia querer estar perto dele, juntinho. Porque eu sei que Jesus é o verdadeiro refúgio para o cristão, para aqueles que creem nele. Então fala aqui no 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Aí, 1 Reis, capítulo 8. Densas trevas, se achegou às densas trevas, como diz ali na tradução da Bíblia do Cooperador Henrique. Densas quer dizer uma coisa densa que você não... Quando você já acordou de manhã para ir para o seu trabalho, que houve densa neblina, né? Que você não enxergava um palmo na frente do seu nariz. Quer dizer, a neblina está densa, né? Você não enxerga daqui ali. 10 metros você não enxerga. Assim é a escuridão. Densa. Densa, irmão. Né? Eu falei 1 Reis, capítulo 8, né? Capítulo 8, verso 12. Aqui Salomão, ele fala também, né, irmão? Ele fala ao povo. Salomão era um homem de muita inteligência, né? Humana, carnal e diabólica. Ele tinha muita inteligência deste mundo. Né, irmãos? Olha só. Então, disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Quem falou isso para ele? O Senhor. E aqui está com letra minúscula ou com letra maiúscula? Maiúscula. Não é verdade? Então, mais uma vez, o Senhor, ele disse aqui, né? E disse, não, para Moisés já tinha se ido, mas disse para Salomão, há muitos outros anos atrás, para frente, né? Falou que habitaria nas trevas. Aí ele disse aqui no 13, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Quer dizer, essa casa ia estar eternamente nas trevas, na escuridão. Mas o Deus, o Pai de Jesus, ele habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver. Mas, se amarmos uns aos outros, irmãos, Deus está em nós. Quer dizer, o que se entende de estar na luz? O que se entende que eu devo permanecer andando na luz? Ou seja, irmão, você deve permanecer, andar, perdoando, amando, né? Você precisa andar com Ele, com Cristo, na sua mente. Não somente quando estiver aqui, mas a todo momento, na sua casa, nos seus trabalhos, né? Nas ruas, por onde você estiver. Você amar a Ele sobre tudo e sobre todos, e amar também o seu próximo, o seu irmão, com todas as suas forças. Quando eu tiver que perdoar, perdoar, né? Quando tiver que ajudar, ajudar. Isso é andar na luz. E não praticar as mesmas obras que eles praticam. Não praticar as mesmas obras. Ainda que venha, né, conselhos de outrem, o Espírito Santo ele te dá o discernimento, e, né, ele traz a luz no seu entendimento para você saber o que é errado e o que está certo. Aqui
1 Pedro, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Pedro. É isso mesmo. 1 Pedro capítulo 3. Nós devemos estar assim, irmãos. Isso é proveniente da luz de Jesus. Eu vou ler aqui do versículo 8. No cabeçalho da minha Bíblia fala assim: o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Olha só, no versículo 8 diz assim, ó: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal, e os seus lábios não falem engano, mentira, leviandade, né? Aparte-se do mal e faça-o, ou seja, aparte-se das trevas. Esteja na luz. Esteja na luz. Ande na luz. Não é assim que nós lemos no versículo anterior, no outro culto? Andeis na luz, né? Enquanto, para que as trevas não vos apanhem. Então, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fores zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. No começo da minha conversão, não era bem assim não, viu, irmãos? A soberbinha ainda tinha que cair. Mas o Espírito Santo foi moldando, foi lapidando, né? Nós somos o quê? Somos vasos de barro na sua mão, na mão do Espírito Santo. Então, nós temos que nos deixar ser lapidados. Porque só porque eu conhecia a palavra, muitas vezes as respostas vinham, os irmãos mandava bala, era assim, o ditado, né? Ixi, mandei bala. Mas a palavra diz aqui que nós temos que o quê? Né? Olha só, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso é ser luz. Muitas vezes, né, no começo, por ser um novo convertido, eu estava na luz, eu estava seguindo a luz, mas ainda tinha um pouco de trevas, né, no meu entendimento. Os irmãos compreendem? Por quê? Porque eu ainda não fazia do jeito que a palavra estava ensinando. Então, muitas vezes, a pessoa dorme na luz. Muitos dormem na luz. Jesus ele diz assim, né? Examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna. E são elas que dizem de mim, que falam de mim. São elas que falam de mim, né? Então, tinha uma soberba, uma certa soberba. Eu conheço a verdade. Fulano de tal não conhece a verdade. Não é bem assim também. Temos que ter mansidão. Como diz aqui, ó, antes santificai a Cristo como Senhor
em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, e os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pelo Espírito. Isso é viver na luz. Fazer como Jesus nos mandou. Fazer como Jesus ele nos ensinou e nos lembrou. Assim como o Espírito Santo ele nos ensina todos os dias, nos lembra todos os dias, irmão. Sermos luz no Senhor. Não esquecemos jamais que o nosso Deus, ele é luz. Ele não é trevas. E habita na luz inacessível. O Deus lá, ele habitava nas trevas. Tanto que Salomão também, edificou uma casa para ele habitar eternamente nas trevas. Mas o Pai de Jesus, ele habita na luz. Amém? Então, vamos andar na luz assim como ele na luz está. Amém, irmãos? O Espírito Santo abençoa grandemente a vida dos irmãos. Em nome de Jesus, o Espírito Santo possa continuar capacitando cada um dos irmãos. Amém? Multiplicando da sua sabedoria, da sua inteligência espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos oração?